A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correia da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. A alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e aqui nos estúdios com a gente, Nelson Xavier. Nelsinho, pela segunda vez no mês, a gente tem que aproveitar agora quando ele está em Barbacena, passando por aqui, né? Para podermos ter esse contato e fazer novos programas com ele aqui no Seara Espírita. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Centro Espírita, Templo, Educandário e Hospital. Então acompanhe com a gente o nosso Seara Espírita de hoje com o Nelsinho. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, agradecemos a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que diariamente recebemos, todo o amparo do mais alto que nos auxilia na nossa caminhada, que nos auxilia a vencer as dificuldades, que nos auxiliam a vencer os desafios que nos são propostos. E se pudermos te rogar algo, Senhor, rogamos por coragem para combater o bom combate, para vencermos nossas imperfeições, para buscarmos a nossa evolução, o nosso aprimoramento moral e espiritual. E assim, a cada dia, nos tornarmos melhores cristãos, melhores irmãos. Que a tua paz, que teu amor envolva toda a nossa querida irmã humanidade, alcançando em especial aqueles irmãos que passam pelas experiências da guerra, das violências, da fome, da sede, das misérias humanas, físicas e espirituais. Que a tua paz, que a tua luz alcance todos esses irmãos e que haja mais amor sobre toda a terra. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nelson, para a gente começar, né, o nosso bate-papo de hoje, qual que é o princípio do Espiritismo, Nelson? Um bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Melissa, bom dia, Fred, bom dia aos nossos caros amigos ouvintes da Rádio Correia da Serra, do programa Seara Espírita. Bom dia a você que nos acompanhará aí futuramente pela via da internet. E é com muita alegria que a gente retorna ao programa e achei oportuno falar desse tema, Melissa, sobre o Centro Espírita, porque existe muito desconhecimento. Mas respondendo a sua pergunta, o Espiritismo, ele é uma filosofia, ele é uma ciência, ele é uma religião, porém ele tem como princípio básico tratar das relações do mundo invisível com o mundo visível. Então, Kardec define como uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos, bem como a relação deles com a gente. Então, o Espiritismo é esta filosofia, é esta ciência, essa religião que nos ajuda a entender o que acontece antes do berço e depois do túmulo. Os nossos irmãos espíritos, que somos nós mesmos sem os corpos, voltam e nos diz através da mediunidade o que acontece na vida após o túmulo. Nos vem falar das implicações morais dos nossos atos, vem nos ensinar a ser pessoas melhores, a trilhar o caminho do bem, se quisermos viver felizes aqui na Terra. É isso, eu acho que poderia definir assim, o princípio do Espiritismo, Melissa. Agora, muitas pessoas, Nelson, elas têm medo de ir à casa espírita. A gente às vezes conversa com algumas pessoas e fala assim, eu fico com receio, principalmente em cidades menores, né? Agora, eu gostaria que você falasse para nós por que existe esse medo e, principalmente, o que existe dentro de uma casa espírita para que as pessoas não precisem ter esse medo? Essa pergunta é interessante, Melissa.
o que a gente ouve das pessoas, eu até gosto do espiritismo, eu tenho medo de ir na casa espírita. Eu falei, por quê? Eu sempre pergunto às pessoas, né? Porque no imaginário coletivo, as pessoas criaram uma ideia de algo fantasioso. Se eu for no centro espírita, eu vou começar a ver espírito. Eu não quero ver, Nelson. É assim que as pessoas falam para mim. Não, porque se eu for lá, os espíritos vão aparecer para mim. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar isso. Ela falou, vou na igreja, eu não sinto nada. Mas se chegar no centro espírita, eu começo a sentir um monte de coisa, eu começo a sonhar. Então, por que isso acontece? Desconhecimento. A verdade é essa. Muita gente associa também o espiritismo a rituais, vincula a ideia do diabo. Então acha que vai chegar lá, que vai encontrar algo muito fora do normal. Aí quando você vai a uma casa espírita, para aqueles que criam muita expectativa, é uma decepção. O que tem lá? Cadeira. O povo senta para poder estudar, para poder ouvir. Um centro espírita ele não precisa nada mais do que isso, Melissa. Um espaço onde as pessoas se reúnem para estudar, aonde haja boa vontade envolvendo as pessoas, onde haja o desejo sincero de se melhorar. Uma casa espírita, ela é um lugar de simplicidade. Eu poderia dizer que os templos espíritas deveriam recordar da Casa do Caminho, a primeira congregação cristã, se assim posso dizer, a época de Jesus, né? Após a morte de Jesus, os apóstolos se reúnem em Jerusalém, cria a Casa do Caminho. Lá reliam os textos de Levi, comentavam os ensinamentos de Jesus e ajudavam as pessoas, as crianças, os idosos, os doentes. O centro espírita se propõe a esse tipo de tarefa. Então não tem nada de surpreendente, de sobrenatural. Uma casa espírita é uma casa de caridade, é um lugar de simplicidade, onde deve reinar a boa vontade. Entendo um centro espírita dentro desses viés. Com certeza. Agora, Nelsinho, já ouvi pessoas dizendo também, né, que o espiritismo não seria não seria uma religião cristã. O que o espiritismo diz a respeito dessa afirmação que algumas pessoas têm, né? Afinal de contas, é uma religião cristã ou não? Meu amigo, vamos pensar, o espiritismo é uma religião. O que é religião, né? A pessoa fala, o que é religião? Tem que ter ritual, tem que ter um sacerdote. Bom, religião, né, que na sua origem primitiva vem do religare, e a religião teria a função de ligar a criatura, religar a criatura ao seu Criador, a Deus. Então o espiritismo tem essa função, poxa. Ela fala da espiritualidade, ela fala de Deus, ela fala das leis morais, ela fala do nosso comportamento que deve ser ético, fala sobre as consequências dos nossos atos. Então nós poderíamos dizer, o espiritismo sim tem um aspecto religioso. Eu estava ouvindo até agora cedo uma palestra do Divaldo, e o Divaldo fala, o espiritismo é sim uma religião. As pessoas podem negar, mas é uma religião. Talvez diferente dos moldes tradicionais, mas ela tem todos os aspectos de uma religião. Por que cristã? Bom, quando a gente fala que uma religião é cristã, é que ela se fundamenta na orientação de Jesus. Perfeito. O problema é que muitas pessoas não conseguem compreender que Jesus ele deixou um guia, um roteiro para que a gente pudesse seguir, de comportamento. E quando nós falamos sobre isso, as pessoas têm dificuldade de entender porque vincular a religião a quase cerimoniais, a rituais, e o espiritismo tende a fugir disso. Se nós pegarmos algumas pessoas que infelizmente desconhecem, e sem nenhuma crítica ao cristianismo, é lógico, e sem nenhuma crítica à religião católica, muitas pessoas falam que Jesus era católico. Opa, Jesus era católico. O catolicismo nem existia à época de Jesus. Para você que não sabe, para você que está aí começando a estudar a doutrina espírita, Jesus era judeu. O quê? Jesus era judeu. Seguia todos os rituais da religião cristã e ele diverge do judaísmo quando ele começa a se comportar quebrando alguns paradigmas do comportamento exterior, principalmente dos fariseus e dos escribas. Então Jesus funda uma religião? Não, Jesus não fundou uma religião. Jesus fundou uma igreja? Não. Jesus falava da nossa relação com Deus e do amor que nutre as nossas vidas. Os primeiros apóstolos criaram uma religião? Não. Criaram um lugar para poder divulgar a mensagem de Jesus. Quer dizer, o termo cristão nasce com Paulo, e se não me engano, Paulo e Barnabé, se eu não me engano. E ali, por quê? Porque eles então eram considerados como irmãos do caminho.
Pô, mas nós seguimos Jesus, o Cristo, então somos cristãos. E aí a terminologia muda. Mas só depois do ano 300 que Constantino, que era imperador romano, se torna então cristão e aí funda a Igreja Católica Apostólica Romana, misturando tudo que havia, os conceitos da época. Então o Espiritismo, por seguir os fundamentos básicos da doutrina de Jesus, é por isso cristão. Ele segue o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio a lume em 1864, traz as máximas morais do Cristo e as suas explicações para a gente entender. Porque à época o povo era muito atrasado, não tinha condições de entender a mensagem de Jesus na totalidade. Nós à época. Nós à época, né? Bem lembrado, beleza. Agora, Nelsinho, qual a necessidade de existir centros espíritas? Ele seria apenas mais um templo religioso, então? Boa pergunta, né, Melissa? Muitas pessoas, às vezes, querem fazer templos grandes, né? Tá na nossa matriz, das nossas experiências passadas. Templos de Salomão, né? Tudo a ideia de fazer coisa muito grande e tal. Mas para as pessoas que frequentam lugares muito amplos, com muitas pessoas, acabam sentindo um esvaziamento do sentimento. Allan Kardec, ao fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, ele faz algumas recomendações. Que os centros espíritas deveriam ser pequenos e vários. E esse centro se visitasse. Porque é muito mais fácil você criar afinidade num grupo pequeno, porque você vai conhecer as pessoas, Melissa. Você vai num templo, seja ele qual for, tem 1000 pessoas lá. Com quantas pessoas você vai se relacionar? Quão difícil manter a sintonia de 1000 pessoas em busca do mesmo propósito? Um grupo pequeno tende a ser mais coeso. Então, o centro espírita, ele existe para acolher os necessitados e ali também se fundar estudos de espiritismo, no seu aspecto científico, religioso e filosófico. Entender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, existir centro espírita vai vai suprir a necessidade daqueles que, na sua religião, não encontram mais resposta. Pô, onde eu posso estudar a doutrina espírita? E às vezes, assim, ouvir uma palestra é muito bom, mas você vai tirar dúvida com quem? Você está ouvindo pela internet, por exemplo, ou está ouvindo um programa de rádio, ou está lendo um livro. Para quem está iniciando, alguns conceitos podem não ser claros. Se você vai numa casa espírita, você vai ter pessoas que estão estudando há mais tempo, que tem uma base maior, e ali você vai dirimir as suas dúvidas. Então, a existência do centro espírita, ela vai funcionar como um educandário, como é a proposta, como um templo, para você ter um lugar para a sua interiorização, e um pronto-socorro. Nossa, quantas pessoas já foram atendidas em momentos graves da existência num centro espírita? Como em outros templos religiosos, só que o centro espírita tem a função de ensinar o espiritismo. É verdade, muito bem colocada essa situação mesmo. Agora, qual deve ser o caráter, Nelson, de uma casa espírita? Você fala, né, dessas instruções de Kardec para a gente no início, né? Qual que deve ser o caráter, então, de uma casa espírita? Bom, eu vou plagiar aqui o Divaldo. Na verdade, ele tem uma psicografia de um espírita pernambucano chamado Djalma Montenegro de Farias. E ele faz definições de alguns pontos, falando sobre o caráter da casa espírita. Ele fala, olha, um centro espírita é escola de almas na Terra. Escola de almas. Quer dizer, nós estamos educando no centro espírita para o infinito. Nós temos uma oficina de socorro às aflições, sejam elas materiais, espirituais ou morais. Você vai chegar lá e vai ser atendido pelas pessoas tentando minimizar as suas dificuldades, as suas aflições. Um oásis no deserto das ideias materialistas. Qual é o pior inimigo do espiritismo? O espiritismo tem inimigo? Tem, o materialismo. E o espiritismo veio à Terra para combater as ideias materialistas, que têm levado a criatura ao desespero, à agressividade, à violência. É um hospital que atende a todos os doentes. Um templo que atende ao pranto. Escola que ensina as diretrizes da vida feliz, escola de aprendizagem e renovação,
núcleo de assistência, escola de espiritismo. Olha como que abre o leque para uma casa espírita. Uma casa espírita, ela pode ter todas essas características, mas pode ser mais forte para a casa espírita em determinado aspecto. Você vai ver que existem núcleos que é muito mais forte o trabalho social. Aquele grupo se reúne, a preocupação. Nós temos aqui em Barbacena lá o grupo Chico Xavier, no Nova Cidade, um trabalho que não nega as outras características, mas bem focado para caridade material, para amparo aquelas famílias necessitadas. É um trabalho extremamente importante. Então as pessoas se reúnem naquele grupo. Vamos encontrar outros grupos que estão voltados para a cura, outros grupos voltados para o estudo mesmo da doutrina espírita. Outros grupos têm uma característica muito forte da divulgação doutrinária. Então cada grupo, embora deva abranger todos esses aspectos que o Djalma fala, porém, ele vai ter uma característica que vai sobressair as outras. Aí fala, qual casa espírita eu devo ir? Você deve procurar aquela que você tem afinidade. Onde eu me sinto em casa? O centro espírita tem que ser a nossa casa, né, Melissa? Eu vou para a minha casa, eu estarei com a minha família espiritual. E aí todo o trabalho tende a sair, se multiplicar no bem. É verdade. Nós estávamos falando aqui antes da gente começar o programa, que você está agora em Pirassununga, né, que está querendo lá começar um grupo de estudos, né, para aprofundar no conhecimento da doutrina. Eu acho isso fantástico, a gente tem que ter esse conhecimento realmente, né? E no Espiritismo a gente sempre fala sobre isso, né, Nelson? Toda hora a gente fala da necessidade de estudar, se aprimorar, ler outras, né, as obras básicas, conhecer muito bem as obras básicas, porque às vezes a gente lê, mas não estuda, né? Então estudar realmente as obras básicas, e tantas obras como as do Chico, né, que são riquíssimas. E isso, quando a gente sempre fala nesse estudar, às vezes espanta um pouco as pessoas, né? Para quem não gosta de estudar, para quem não gosta de estudar, fala, meu Deus, só tem que estudar, tem que fazer o estudo sistematizado. 2 anos, 3 anos de estudo sistematizado. Já saí da escola, né? E isso não excluiria, além dos que não gostam muito de estudar, né? Aquelas pessoas que às vezes são analfabetas ou que têm dificuldade com a leitura, né? Como é que fica essa situação, Nelson? Bom, Melissa, eu acho que assim, muitas pessoas vão chegar ao Espiritismo em busca de diminuir as suas aflições. Via de regra, isso que acontece. Passado o período de turbulência, nós vamos ter que entender por que aquilo aconteceu na nossa vida. E o Espiritismo, ele te dá essas explicações. Por isso que eu estava, né, nesse nosso comentário lá de Pirassununga, várias pessoas me sugerindo criar um grupo de estudo, porque lá tem vários centros espíritas, mas as características que a gente tem no nosso movimento são um pouco diferentes do que tem lá, que é natural, né, da região, como a gente vê diferença entre as casas. E aqui, o nosso movimento espírita é um movimento que gosta muito de estudar. Você vê que vários eventos, seminários, palestras, semana espírita, o povo daqui gosta de entender a essência da doutrina espírita. E realmente, nós temos que ter essa preocupação do estudo afastar aquelas pessoas que seriam analfabetas, que teriam dificuldade com a leitura, enfim. Era uma preocupação até do Chico. O Chico fala assim, nós temos que tomar o cuidado para os espíritos, um alerta, da gente não elitizar o espiritismo. Porque a gente vai encontrar, de todas as religiões que existem no Brasil, no espiritismo a gente vai encontrar um número maior de pessoas letradas. Porque acaba sendo atraído pela essência doutrinária. Mas de forma nenhuma nós podemos excluir aqueles que não têm o domínio das letras, aqueles que não têm facilidade para estudar, enfim. Chico fazia o evangelho à sombra do abacateiro. Né? Olha a simplicidade. Reunir o povo, vamos comentar o evangelho. E aí a gente tem que comentar o evangelho de forma que a pessoa entenda, né, Melissa? Lógico. Imagina a Melissa faz uma palestra belíssima e tal. Aí, nossa, Melissa, parabéns. Gostou? Não, muito bonita as suas palavras, só não entendi nada. O que adianta, né? A proposta é fazer com que a essência seja captada por todos. E o grande educador, isso eu tenho como princípio para a minha vida. O grande educador não é aquele que sabe muito, mas aquele que faz com que as pessoas entendam coisas complicadas de forma simples. Eu adoro o Raul Teixeira. Raul Teixeira, eu acho que em 2009, 2010, ele teve aqui no seu último seminário falando sobre Deus. O Raul é físico. Ele deu uma aula de física, mas a capacidade dele de explicar coisas complicadas com simplicidade, o seminário que ele fez aqui em 95 sobre o perispírito, aí ele usa exemplo que é a forma de bolo.
Então, assim, nós temos que fazer com que as coisas complexas, os conhecimentos complexos, se tornem simples para que as pessoas absorvam. Falar na linguagem que a pessoa entenda, ensinar o conceito de forma que, entendi, por comparação e tal. Essa é a tarefa da doutrina espírita. E aí a pessoa fala, eu não sei ler. Ok, ela pode frequentar um grupo de estudo. E ali, quando as pessoas estiverem explicando, ela fazer, não entendi isso. E aí aquele que está à frente, coordenando, vai explicar de forma com que ela entenda. Isso é importante. Muito mais do que uma palestra, que na palestra às vezes não dá para interagir, Melissa. Mas no grupo de estudo, todos nós teremos ali a aula de espiritismo, a escola de espiritismo que a gente tanto precisa. O Daniel lá de Remédios mandou um abraço aqui falando assim, bom dia, o Grupo Espírita Iracema, lá em Remédios, né, está ligado no Seara Espírita. Mande nosso abraço ao Nelsinho. Obrigada, Daniel, por estar aí nos ouvindo. Um abraço a todo mundo aí do Grupo Iracema. Que Jesus abençoe vocês nessa jornada aí de divulgação doutrinária nessa nossa cidade vizinha aqui de Remédios. Abraço, Daniel, abraço aos companheiros de Iracema, da cidade de Remédios. Nós tivemos lá um ano passado, tivemos esse ano, uma turma muito boa, né, Melissa? Estão iniciando aí um núcleo de espiritismo. A casa tem 1 ano e meio, mais ou menos, e está lá acolhendo as pessoas. E eu queria falar, até dar um destaque, juntamente com a Igreja Católica da cidade, o Grupo Iracema fez uma campanha de combate ao suicídio lá. Então, assim, a gente vê o caráter unificador da doutrina, né? Essa ideia de sincretismo religioso, respeito às diferenças. E isso faz a cada dia mais aumentar o meu respeito pela doutrina espírita, porque ela faz com que a gente veja todo mundo como irmão. Então, continuemos na luta aí, Daniel. Eu estive lá mais ou menos há um mês atrás e realmente fiquei encantada, né, com o carinho deles, o aconchego, né, a receptividade que o grupo teve com a gente lá. Foi muito bacana mesmo, muito legal. Bom, o Paulo, que está aqui com a gente nos estúdios também, né, escondidinho ali, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, uma frase, né, de Viana de Carvalho, que fala: ou o centro espírita será uma escola, ou jamais será um centro espírita, né? Boa, ótimo. Então, o aspecto educacional, Nelson, ele é sempre mencionado, você sempre fala muito sobre essa parte, né, do estudo e tal. O que seria para os espíritas, então, a educação, já pegando esse gancho, né, do Viana de Carvalho? Nós vamos encontrar uma definição que está no Livro dos Espíritos e que é muito bem execrada na forma da gente entender educação. Eu peço licença para ler, para vocês entenderem a profundidade. Está escrito assim, há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria, é a educação. Percebam que Kardec, como pedagogo, e juntamente com os ideais dos espíritos superiores, mostra que a educação é a base da nossa sociedade. Continua aí. Não a educação intelectual, porque muitas pessoas associam a educação apenas à questão da escola. Então, não a educação intelectual, mas a educação moral. Tem diferença grande, né? Conhecer ciência não faz com que eu me torne uma pessoa melhor. Posso conhecer os princípios do universo, conhecer de física quântica, posso conhecer e ser uma pessoa péssima. A educação moral vai fazer esse trabalho diferenciado. Não ainda a educação moral pelos livros. Olha, ainda há uma diferença. Quer dizer, ele fala não a educação intelectual, mas a moral. Mas não a moral pelos livros, né? Ele diz o seguinte, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que dá hábitos. Porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olha que fantástico! Quando você adquire bons hábitos, quantos maus hábitos nós temos, Melissa? Nossa! Quantos bons hábitos nós podemos ter? Olha, tem gente que tem o mau hábito de falar da vida alheia, tem gente que tem o mau hábito de reagir, tem gente que tem o mau hábito de ser violento, tem gente que tem o mau hábito dos vícios físicos, né? Cigarro, drogas, álcool. São tantos os hábitos nocivos para a nossa vida, por que não vincular a nossa existência hábitos que nos tragam a paz, a felicidade, o amor? Então é só uma questão de escolher quais hábitos nós queremos adquirir. A educação faz isso, porque ela te mostra, olha, você pode seguir por qualquer caminho, nesse você vai sofrer mais. Você faz uma escolha. E aí a gente vai vendo que saber fazer uma escolha nos potencializa a existência. Você, meu amigo, minha amiga ouvinte que está nos ouvindo aí, será que você já fez alguma escolha ruim na sua vida? Se pudesse voltar no passado, será que você faria escolhas diferentes?
Quantas vezes você sofreu e talvez hoje com mais maturidade você não está julgando mais a culpa no outro e fala, nossa, eu fui o responsável por isso. Eu exagerei na alimentação, eu exagerei na bebida, eu não me comportei adequadamente com os outros. Pensa bem, Melissa, se a gente ganha consciência, desperta a consciência para um comportamento mais ético, mais justo, mais amoroso, como a nossa vida seria melhor? Verdade, com certeza. Nelsinho, em que a educação moral poderia nos ajudar, né, ajudar a sociedade como um todo? Bom, Melissa, nós podemos primeiramente analisar a nossa sociedade moderna, onde os valores materialistas ganham grande expressão. Comportamentos imediatistas que suscitam ao povo a agir com violência, né? Que as pessoas roubam, né? Os meus filhos estavam comentando um vídeo na internet em que o sujeito tinha roubado um carro, entrou para roubar um estabelecimento, quando ele saiu, tinha roubado o carro dele. E aí ele foi fazer o carro que ele tinha roubado, ele foi fazer queixa. Que tinham roubado o carro que ele tinha roubado. Ele falou, mas você não roubou o carro? Eu roubei, é meu. Ou seja, a loucura, né? Os valores em que a nossa sociedade vive nesse momento, eles estão realmente nos conduzindo ao caos social. O desrespeito ao planeta, né? O CEPAS aí tem trazido o tema do mês da paz, sustentabilidade, espiritismo, mostra que realmente a gente ainda não tem muito bem estabelecido esses valores. Allan Kardec coloca para a gente que é necessário conhecer essa arte que é a educação, que iria frear esses maus instintos, esses comportamentos agressivos que a gente tem. Quantos políticos roubando, quantos escândalos, Melissa, nós estamos tendo aí nos jornais com frequência. Você vê cada um querendo dar o golpe, ameaçando, tudo para se beneficiar. Só que se imagina, se nós conhecermos bem essa educação, nós vamos ter, aí vou repetir as palavras de Kardec, a desordem e a imprevidência são duas chagas que uma educação bem conduzida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança a todos. Olha que coisa fantástica, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei do Trabalho. Quando nós conhecemos bem a educação, eu tenho certeza que nós vamos mudar o nosso comportamento em relação à nossa sociedade. Peço licença, vou tentar ser breve, numa pequena historieta que é do Nehru Gandhi, eu já contei aqui, do neto do Gandhi, que ele foi educado pelo seu pai pela não violência. E eles moravam muito distante da África do Sul, né? Eles moravam entre canaviais, e um dia eles tinham que ir com uma certa periodicidade à cidade, para poder comprar os alimentos e tal. E o pai do Nehru, né, o filho de Gandhi, chama o Nehru para ir à cidade. Ele ficou todo empolgado, só que o pai dele queria que ele levasse o carro para o conserto, ele estava com 16 anos, e depois, às 5 horas da tarde, era para ele pegar o carro, depois de ter feito as compras, e buscar o seu pai. E ele adorava ir na cidade, porque via os amigos e tal, e podia ir ao cinema. Imagina, era aquilo na época um espetáculo, eles não tinham quase nada para fazer. Só que ele foi, deixou o carro na oficina, fez as compras e foi para o cinema. E esqueceu a hora. Quando ele lembrou, já tinha se passado, acho 1h30, 2 horas, que ele deveria pegar o pai dele. Correu para a oficina, pegou o carro e foi buscar o pai. E o pai dele perguntou, o que aconteceu? E ele inventou uma mentira, que o mecânico tinha atrasado e tal. E aí o pai dele se entristeceu e falou assim, eu já tinha ligado para a oficina, eles me falaram que o carro estava pronto desde cedo, só que você não tinha aparecido para buscar. Faz o seguinte, você vai dirigir no carro que eu vou a pé para casa, eram 16 milhas, Melissa. E porque eu vou meditar no que eu estou errando na sua educação, para que você não fosse capaz de me falar a verdade e tivesse que mentir para mim. E aí ele lentamente foi seguindo o seu pai, que caminhou aquelas 16 milhas, vestindo o seu melhor terno, o seu melhor sapato, nas ruas empoeiradas da África do Sul. Aí você pensa, Melissa, ele falando, o impacto que teve esse comportamento do pai dele para a vida dele. Como que ele aprendeu naquele momento, como deveria agir, como deveria conduzir as pessoas às reflexões. A educação tem esse caráter de nos tirar do lugar que nós estamos para nos levar para um lugar melhor. É importantíssimo e fundamental para a nossa felicidade. Com certeza, essa história realmente ela é muito forte, né?
Traz para a gente muitas reflexões mesmo. Agora, a Sandra Borba, ela afirma o seguinte: representando o braço operacional do movimento organizado, a instituição espírita devidamente inspirada nos postulados doutrinários da codificação kardeciana organizará suas atividades tendo em vista o objetivo primordial da formação do homem de bem. Como o Centro Espírita, Nelsinho, pode desenvolver esses homens de bem, né? Olha, Melissa, é fantástico. A Sandra Borba foi realmente uma coisa muito importante para o Centro Espírita, que é, relembrando o próprio Kardec, que Kardec fala, não adianta a gente conhecer os fenômenos, acreditar nos espíritos, se isso não nos faz melhor. Então, o Centro Espírita, estudar o Espiritismo, o objetivo é fazer com que a gente se torne melhor. E o homem de bem é aquele que tem consciência dos seus deveres, que não fala mal de ninguém, que ninguém acusa, que ao final do dia ele faz ali uma recordação do seu dia para pensar, será que eu fui bom? Será que eu fui justo? Será que eu agi com equidade? Então o homem de bem, ele na verdade é o homem que todos nós sonhamos que a sociedade apresente. Só que nós devemos perguntar, será que nós estamos nos tornando homens e mulheres de bem? Pessoas que estão fazendo a diferença para a sociedade? Então o Centro Espírita te desenvolve o homem de bem, trazendo consciência. Olha, Melissa, tudo que você fizer vai voltar para você. Faça o mal e o mal vai repercutir na sua vida. Faça o bem e o bem vai repercutir na sua vida. É a lei de causa e efeito. Então, a doutrina espírita ajuda a gente a ter consciência dos nossos atos. Não vai te proibir de nada, mas vai te mostrar que tudo tem consequência. Então o homem de bem, ele desperta para os valores da vida, ele tenta imitar o Cristo na sua conduta de bondade, de justiça e de igualdade, desenvolvendo em todos os atos o amor como o elemento que deve ligar a criatura. Com certeza. E qual seria a chave para o progresso de nossa sociedade? Afinal de contas, a gente fala tanto em evolução, progresso, e aí, qual que é a chave, Nelson, para a gente alcançar esse progresso? Bom, aí Kardec diz, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso. Ponto. A educação bem compreendida. Não é a educação do livro, voltando, né? Não é a educação moral, não é uma educação moral dos livros, né? Que Kardec afirma. E aí a gente vai lembrar Gandhi, a gente falou dele agora há pouco, que diz o seguinte, ele afirmou que uma bela mensagem do cristianismo poderia ser resumida no Sermão da Montanha. E ele nos serve de exemplo, como ele diz, sejamos nós a mudança que queremos no mundo. Então, se eu me educo, através dessa moral, de caracteres, do caráter fornecido pelos hábitos, eu vou fazer a mudança em mim e o mundo vai se tornar melhor. Então a chave é a educação, a compreensão dessa educação e da minha atitude perante o mundo. Então nós vamos ser, como propôs Gandhi, a mudança que a gente espera que o mundo tenha. Que assim seja. Agora, Nelson, a gente sabe um pouquinho da sua história, né, da sua formação religiosa. Você primeiro iniciou na Igreja Católica, né? E aos 18 você começou a buscar outras questões, a sua busca espiritual foi ampliando, digamos assim, e acabou por se tornar um dos fundadores, inclusive, da CEPAS, né? Da Sociedade Espírita Amor e Paz, que esse mês está comemorando seus 19 anos. Então, se o Nelson aos 18 começou e a CEPAS tem 19, vocês podem fazer as contas, que dá mais que isso, né? Mas você, como um dos fundadores da CEPAS também, né, nesses seus 19 anos de CEPAS, como que você vê essa experiência na sua vida, Nelson? Bom, Melissa, eu sou muito grato pelos valores que eu aprendi na Igreja Católica. Dentro do catolicismo, eu fui vicentino, né? Participei do movimento vicentino, fiz parte do grupo de adolescentes Semente do Amanhã, lá no bairro Grocotó, que era conduzido pelo Jair, pelo Cláudio Almeida, que me deram grandes valores. Porém, no momento em que a igreja não mais me respondia às minhas inquietações íntimas, foi na doutrina espírita que eu encontrei um alento para as minhas dificuldades. Eu encontrei diretrizes para o meu comportamento. O que eu acho legal da doutrina espírita, né? Kardec pergunta lá no que é espiritismo. Qual religião é boa para o homem? Eu juro que quando eu li pela primeira vez, eu achei que os espíritos iam responder o espiritismo. Juro mesmo. E aí, mas a resposta é aquela que promove o progresso do homem. Eu posso dizer que o espiritismo ajudou no meu progresso. Eu me sinto uma pessoa menos pior. Não posso dizer que ainda sou uma pessoa boa, não, mas menos pior do que eu era.
eu tenho muito mais consciência dos meus atos. Então, nesses anos que eu tenho estudado a doutrina espírita, ela tem me fornecido elementos a cada dia para que eu não transfira a responsabilidade dos meus atos para os outros. O Paulo dizia assim, ser espírita não é fácil, muita gente entra empolgada no espiritismo, o Paulo dizia, não sabe o mato que está entrando. Porque diferente das outras religiões, que você tem sacerdotes, no espiritismo nós não temos a hierarquia. É você com a sua consciência, Melissa. Nós podemos trocar experiência, contar alguma coisa, mas o caminho é seu. Ninguém vai fazer por você. Então, eu vejo que o espiritismo marcou a minha existência, em antes e depois. Eu vejo que foi fundamental na minha, pelo menos nesse despertar, nesse primeiro despertar da minha consciência, em busca de um dia me tornar um homem de bem. Então eu sou muito grato ao Espiritismo, que eu falo que é um tesouro que eu encontrei. Por isso que eu falo com o amor do Espiritismo, porque tesouro tem que ser distribuído, para que todos nós sejamos ricos. Então é isso que a gente faz aqui. Quando nós começamos, né, Paulo, em 2002, com o programa à época Mensagem Espírita, era dividir esse tesouro que nós encontramos nessa existência com todos vocês que estão em casa, cozinhando, estão no trabalho, estão no campo, vocês que estão ouvindo o programa, fazer com que vocês pensem que nós estamos dando um pouco do tesouro que recebemos para que a vida de vocês seja abundante também. Ou seja, 15 anos de programa Seara Espírita, antes Mensagem Espírita, depois se tornou Seara Espírita, né? No ar aí, pela onda aqui da Rádio Correia da Serra, agora também na internet, pelo YouTube, também pelo site da rádio, e é uma forma da gente divulgar a doutrina para todo o mundo, né? Ou seja, sem fronteiras. Agora, Nelsinho, para a gente encerrar no finalzinho do programa, fale para a gente uma experiência que marcou a sua vida, né? Que foi marcante para você nos tempos de CEPAS, né? Para a gente encerrar o nosso programa aí. Eu falo de CEPAS com muito carinho, que eu falo que é um filho, né? Que agora já passou da maioridade. E quando a gente olha para trás, a gente vê as lutas, né, Melissa? As dificuldades, porque a convivência, ela nos exige demais, às vezes, e ela está sempre nos impulsionando a agir de forma diferente. Mas me lembro um dia em que um companheiro que adentrou a casa e após uma palestra, ele fala assim, eu estava decidido a me matar. E hoje eu encontrei o que eu buscava, o que eu precisava. Então, eu queria agradecer. E isso não tem preço, né, Melissa? Porque eu sei que ele foi que outras pessoas também fizeram essa declaração, mas ele foi após a palestra. Isso a gente estava aqui na 1º de maio. E realmente a gente vê o quanto uma casa espírita pode ser um hospital para acolher aquela pessoa no momento da emergência, no momento mais difícil, mais doloroso, e ela então recebe o soro da caridade, a medicação do amor, o consolo de saber que dias melhores virão. Então, isso para mim é um fato marcante, o quanto eu acho que as casas espíritas devem manter suas portas abertas. Respeitando a todos, mas acolhendo aqueles que baterem nas suas portas. É isso. Nelson, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Seara Espírita, né? Se Deus quiser, em breve você volta outras vezes aqui na rádio com a gente também, né? Agradeço a presença de todos aqui no estúdio, Paulinho, Fabiola, Fred, que estão aqui com a gente, nos acompanhando ao vivo no Seara Espírita, e você aí em casa também, você que está acompanhando o Seara Espírita pela rádio, pela internet, os nossos amigos internautas aí a partir de quarta-feira no canal da AME Barbacena. A todos vocês, desde um excelente final de semana, um abração também para a Aparecida de Curral Novo, que Jesus a abençoe toda a sua família com muita paz, com muito amor. E um abraço para a Ademar e para sua filha, estão nos ouvindo lá. O Ademar, que é muito querido por todos nós, né? Um dos companheiros que nos recebeu no GECOD e nos ajudou a introduzir na doutrina espírita. Ele, Paulo Petrônio, o Luciano, essa turma toda do GECOD. Então, Ademar, aí receba o nosso abraço, meu amigo, você e toda a sua família. Um abração, Ademar, tudo de bom para vocês. E abraço a todos vocês ouvintes sintonizados. Sábado que vem, programa especial, não percam, com Hélio Tinoco aqui nos estúdios. Nós vamos falar sobre um tema muito sério que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa enfrentar, que é o suicídio, e vamos falar sobre a visão da doutrina espírita, começando aí o Setembro Amarelo, né? Que é um mês de preservação da vida e combate ao suicídio. Então vamos conversar sobre o assunto, vamos entender, e se você precisa de ajuda, se você está passando por um processo de tristeza, de depressão,
Não fique sozinho, busque ajuda. Busque a sua religião, busque seus amigos, a sua família. E se você quiser conversar com uma outra pessoa, né, que não te conheça, que você tenha mais liberdade para falar, ligue 141, que é a central de apoio à vida, né? 141, ligue e busque auxílio para a sua vida, ok? Um excelente final de semana, muita paz, muita luz. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.